Bom, pessoal, hoje um pouco de filosofia maquiavélica, né? Conhecem Nicolau Maquiavel, e hoje eu vou falar sobre como manipular pessoas. E a gente vê, tem umas religiões, né, que proíbem televisão. A pessoa ter televisão em casa, assistir televisão. E há 50 anos atrás, né, as religiões falavam muito que o diabo queria destruir a sociedade, a melhor forma de destruir a sociedade seria destruir a família. E como destruir a família, sendo que é a instituição mais forte, mais tradicional da sociedade, né, a forma como a sociedade se desenvolveu. E aí a gente vê que foi quando hoje a família está praticamente destruída, a sociedade está praticamente destruída, os jovens estão perdidos, o abuso de drogas crescendo, a sociedade está um caos, um colapso total, os problemas só aumentando, e a gente volta para trás e vê até onde a sociedade, a família estava tudo bem, tudo normal. E o que aconteceu que mudou, transformou a sociedade até a gente chegar no caos que está hoje? Feminismo foi uma coisa, né? O feminismo foi a maior arma para destruir a família, para destruir a sociedade. E a gente... Quem que queria destruir a sociedade? O diabo, seja lá se você aceita o diabo como literalmente ou figurativamente, né? Enfim, o diabo queria destruir a sociedade, destruir a família e está quase conseguindo. E o feminismo foi a maior arma para destruir a família, destruir a sociedade. E como que isso foi possível? Né? Através de manipular as pessoas. Por que o feminismo? Porque o feminismo atacou as mulheres. E as mulheres, o sexo feminino é o sexo frágil. Por que é o sexo frágil? É o ponto fraco da relação do casal. A diferença entre homens e mulheres, entre o funcionamento mental de homens e mulheres. A mulher é emocional e o homem é racional. E é muito mais fácil você manipular uma emoção do que o pensamento. Por isso é mais fácil manipular as mulheres do que manipular os homens. Então foi atacando as mulheres que foi possível destruir a família, destruir a sociedade. E com essa ideia de feminismo, essa coisa toda enfiando merda na cabeça de mulher, né, que não é uma coisa muito difícil, porque é fácil manipular a emoção. E para você ver como é fácil manipular a emoção, basta você ouvir música. Por exemplo, você escuta uma música alegre, você pode estar triste, você escuta música alegre, você vai ficar mais alegre. Você está depressivo, você tá muito agitado, você coloca uma música tranquila, você vai se acalmar. Você está... Enfim, música mexe com a emoção das pessoas, né? Você entra num ambiente com música, enfim, qualquer coisa... É só um exemplo de como é fácil manipular a emoção das pessoas. Basta ouvir música. E, por exemplo, no meu caso, se eu estou triste, depressivo... basta ouvir um disco do Iron Maiden que eu me sinto bem melhor. Um DVD, você escuta lá uma música do Iron Maiden, é um ótimo para o espírito. Eu me sinto bem melhor. Aí se eu, por exemplo, for ouvir rádio, essas rádios FM que toca essas músicas, todo tipo de música que ouve rádio, se eu ficar 1 hora, 2 horas ouvindo aquilo, eu vou querer me matar, me suicidar, porque aquilo é uma desgraça. Enfim. Então é muito fácil manipular a emoção, por isso é fácil manipular as mulheres, porque as mulheres são emocionais, são emotivas, por isso as mulheres são instáveis, porque a emoção da gente flutua, né? Isso é normal. Até dependendo do dia, do clima, e por isso que mulheres, na Bíblia diz, o homem é o chefe da família, o homem tem que exercer liderança.
a direção de empresas, todo tipo de liderança tem que ser exercido pelo homem, porque o homem é racional e a mulher é emocional, e por ser emocional a mulher é instável, a mulher, né, não deve exercer liderança por causa disso. E é muito fácil de manipular as mulheres. E o que o feminismo... vamos aumentar as mulheres na liderança, as mulheres na política. Qual que é o sonho de quem quer, quem está por trás da manipulação da política? Quanto mais mulheres na política, melhor, porque isso enfraquece a política, isso enfraquece, é mais fácil você manipular as mulheres para fazer o que você quer. Então, você tendo muitas mulheres na política, isso enfraquece o Congresso, por exemplo. Se você tiver lá metade de mulheres no Congresso, basta você manipular através da emoção que você consegue direcionar o voto do Congresso para onde quiser. E então isso para manipular a sociedade, o ponto fraco são as mulheres. Os homens, por outro lado, são racionais. Então é muito mais difícil você manipular uma pessoa racional, porque você não é muito mais difícil você enganar racionalmente uma pessoa. Você pode vir com um pensamento errado, você pode até ter muitos argumentos, convencer a pessoa, só que ela vai pensar, vai debater, vai conversar com outras pessoas, vai trocar ideia até chegar num consenso. A engenharia é uma ciência matemática, uma ciência exata. E você tem um engenheiro para resolver um problema, se você faz uma conta, você chega num resultado, 2 mais 2 é 4, é racional, é matemático, é exato. Então é muito mais difícil você enganar a pessoa pela razão, e por isso os homens não se enganam tão facilmente, porque o homem é racional. Mesmo que você consiga botar minhoca na cabeça do homem, talvez pode até demorar um pouco, mas ele vai acabar percebendo. É mais difícil manipular os homens. Então, como resolver? Se você quer manipular a sociedade, como que você manipula as mulheres? É fácil, mas os homens são racionais. O que você faz? Distração. Política do pão e circo. No Brasil, a coisa que funciona melhor, futebol. Você tem política, você tem um monte de problemas na sociedade, mas você bota lá em todos os canais tem um jornal só para falar de esporte, normalmente só para falar de futebol. Então o que você faz? O homem já você trabalha, então você está o dia inteiro, você se dedica ao seu trabalho, resolver os problemas do seu trabalho, resolver os seus problemas pessoais. E aí no seu tempo livre, você antigamente, né, a gente vê na época do iluminismo, do final da Idade Média, né, os homens iam para os pubs, aí lá conversavam, debatiam, discutiam política, filosofia. Então você tinha uma grande transformação da sociedade através dos homens conversando e trocando ideias entre si. Agora, se depois do trabalho os homens vão se preocupar com futebol, esporte, e no meu caso eu não gosto de futebol, mas desde pequeno sempre gostei de automobilismo, de Fórmula 1, então é pão e circo do mesmo jeito. Se você não consegue enganar o homem, se você não consegue manipular e fazer o homem pensar o que você quer que pense, guiar, você distrai a atenção, porque o homem só consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Então, se está no trabalho, está preocupado com os problemas do trabalho, não vai pensar em outra coisa. Saiu do trabalho, em vez de discutir política, filosofia, sociedade, se você botar os homens para se preocupar com coisas supérfluas e que não... Enfim, você distrai a atenção do homem, você tira o foco da política, da economia, da religião e distrai com coisas que vão deixar a sociedade enfraquecida. Você distrai a atenção do homem. Futebol, Fórmula 1, mulher, música, tem muitas formas. Então, você manipula a sociedade dessa forma. Os homens têm os seus problemas,
por exemplo, criminalidade. Por que que o governo não resolve o problema da criminalidade, o problema da violência? Não é difícil. Só que o governo, em vez de apoiar a polícia, pisa na polícia, massacra a polícia. Os policiais de 10, 15 anos atrás vêm sido combatidos pelo governo. Enquanto isso, a criminalidade só aumenta, roubo, tráfico, os bandidos, crime organizado tá dominando cada vez mais. Mas é interesse do governo isso. Porque se você está preocupado que você vai sair na rua e vai ter um ladrão na esquina da tua casa, você vai sair de casa preocupado com isso. Você está na rua, você está no trânsito, você está preocupado com violência, com crime. E enquanto você estiver preocupado com um ladrão que pode te atacar e te matar fisicamente porque vem armado para te roubar, enquanto você estiver preocupado com esse ladrão da esquina, que para você é um problema muito mais imediato, muito mais próximo, uma ameaça direta até a sua integridade, a da sua família, a sua saúde, a sua vida, a vida da sua família, enquanto você estiver preocupado com esse ladrão que ameaça a sua vida, você está distraído com isso, com a violência do cotidiano, com um peixe pequeno. Se o governo resolvesse o problema da criminalidade, se apoiasse a polícia, erguesse a moral da polícia, pagasse um salário digno para a polícia se dedicar a fazer um bom serviço, se fizesse leis para combater o crime, tanto organizado quanto o bandido pé de chinelo, o ladrão de galinha que te ameaça, que ameaça a sua vida, só que isso não interessa para o governo, porque quando o governo resolver o problema da violência e da criminalidade, as pessoas vão ficar mais tranquilas, vai acabar com essa distração que incomoda, que preocupa as pessoas vão olhar para cima e, os políticos estão roubando lá em cima, olha, corrupção, estão roubando dinheiro da saúde, da educação, da segurança. O que está acontecendo, né, lá em Brasília? O que está acontecendo no Palácio dos Bandeirantes? Está acontecendo no governo, o que esses políticos estão fazendo, prefeito, vereador, deputado, senador, governador, tudo, presidente, o que está acontecendo na política. Então, para o governo é ótimo você ter problemas que são uma ameaça muito mais direta à sua saúde, à sua vida, porque enquanto você estiver preocupado com isso, você já tem preocupações do seu trabalho, da sua vida pessoal, burocracia para resolver, aí para ajudar. No tempo livre e jornais e na televisão você fica preocupado com distrações, com bobagens e não se preocupa com coisas muito realmente importantes. Hoje em dia o que acontece? Os homens vão para o bar, vão falar de futebol, vão discutir futebol, falar de mulher, vão discutir antigamente iam discutir política, filosofia, religião, sociedade, coisas mais importantes. Então as mulheres você manipula através da emoção e os homens, se você não consegue manipular, você distrai a atenção, você tira o foco daquilo que é importante e foca a atenção do homem em banalidades para que dessa forma a sociedade seja manipulada. Então a mulher é o sexo frágil, né? O feminismo, né? Muitos homens hoje em dia, o grande mestre, né, Nessa Ranlita conseguiu compreender as mulheres e tem muitos blogs, Orkut, comunidades na internet, muita troca de ideia e os homens estão começando a sair da matrix do feminismo e até se revoltando, né? Só que o feminismo enganou os homens também, só que também enganou as mulheres. Não são todas as mulheres que... a maioria foi enganada pelo feminismo, foi ludibriada. Você tem, seja lá quem for que está por trás do feminismo, mas não é só o feminismo. O feminismo é uma das armas para destruir a sociedade. Campanha homossexual também é a mesma coisa. O objetivo final, seja quem for quem está por trás disso, é destruir a sociedade, destruir a família. É um meio de destruir a sociedade, porque você destruindo a família é a base das pessoas, dos indivíduos. Então, você destruindo a família, você
acaba destruindo a sociedade, que é o objetivo, destruir o povo, destruir a cultura, a nação, seja lá qual for o motivo e quem está por trás disso. O feminismo é uma das armas, mas não é a única. Tem várias conspirações, né, que a gente percebe por aí, para enfraquecer e destruir a sociedade. Aquela coisa, dividir para conquistar, né? É uma estratégia de guerra muito eficiente, você dissimula isso, né? As pessoas estão em guerra e estão sendo atacadas e não percebem. É uma guerra oculta, uma guerra dissimulada, né? Como a Bíblia diz isso mesmo, né? Uma guerra espiritual para destruir a sociedade. Então você tem várias estratégias, que é dividir para conquistar. No caso da criminalidade mesmo, você pega policiais, você pega um salário de um policial, você não tem gente rica prestando concurso para entrar na polícia, para trabalhar como policial, como soldado. Quem presta concurso que vai trabalhar como policial são pessoas do povo. Assim como os bandidos também é gente do povo, pessoas pobres, humildes. Então você divide a sociedade entre bonzinhos e malvados, entre bandido e polícia. Você tem uma divisão social, você tem aqueles que são contra a polícia, aqueles que são contra os bandidos. Você divide essa camada social enfraquecendo isso. E você divide também entre causar uma guerra dos sexos. O feminismo também tem muito, né, esse objetivo. Se dividir, causar uma guerra do sexo entre homens e mulheres. Muitos homens acabam se revoltando contra as mulheres, quando sai da Matrix e vê o lado obscuro das mulheres, né, como chamam nessa Hanlita, e acabam se revoltando contra as mulheres. Mas seja quem for que está por trás disso, que criou o feminismo, que começou isso tudo, é exatamente isso que eles querem. Querem jogar homens contra mulheres, causar uma guerra dos sexos. Mas tanto homens quanto mulheres foram vítimas do feminismo. Ambos foram enganados e todos estão sofrendo as consequências, as mulheres também. Então, adolescentes ficam lá, isso é coisa de moleque, né? Ficam revoltados com o lado obscuro das mulheres, enfim. Causar uma greve de relacionamentos, acabar com os relacionamentos, acabar com o casamento, acabar com a família. É justamente, exatamente isso que quem inventou o feminismo queria, né? Então você está caindo na cilada do mesmo jeito, né? Então tem que fazer ajudar as mulheres a também sair da Matrix, a sair dessa ilusão, a cair na realidade, ajudar as mulheres também. Não só os homens estão percebendo a realidade, estão saindo da Matrix, mas as mulheres também têm que perceber isso. As mulheres também são vítimas. E uma guerra do sexo, separar e dividir homens e mulheres, dividir para conquistar, é exatamente o objetivo de destruir a sociedade, que seja o diabo, seja lá quem for que está por trás dessa conspiração, quer. E destruir as relações, né? Destruir a família. E o que a gente vê com isso? Você começa a prestar atenção na mídia, na imprensa, nos filmes, novelas, na televisão. Tudo isso são armas. A televisão é uma arma poderosíssima para destruir a sociedade. Por isso tem religiões que até proíbem as pessoas de assistir televisão. Porque quando você começa a sair da Matrix e começa a enxergar a realidade, e você começa a prestar atenção nas mensagens subliminares, nas mensagens ocultas, que estão em novelas, nos filmes, no cinema, em toda a mídia, as notícias, tudo que é veiculado, é tudo para manipular as pessoas, com esse objetivo de destruir a sociedade, da ilusão, da manipulação. Então tudo isso é uma arma, né, para acabar com a sociedade. Tem muitas ciladas, tem muita coisa. Quando você começa, né, a perceber isso, uma vez eu usei uma metáfora para explicar uma situação. Quando você está na Matrix, né, bom, o filme Matrix, todo mundo acho que assistiu, né? Quem não assistiu, assista o filme Matrix, que é um ótimo filme, genial, brilhante, talvez o filme mais genial da história da humanidade. E tanto que a Matrix hoje é
é usada como uma metáfora para muitas coisas, né, em termos de ilusão, manipulação e realidade, né, perceber a realidade. E já me perdi. Enfim, assim, a metáfora, né? Por exemplo, se você está encostado no muro, você pega um muro de tijolo, você está aqui de cara para o muro. O que você está enxergando? Você está enxergando meia dúzia de tijolos que estão aqui no seu campo de visão. Você começa a se afastar cada vez mais distante do muro, você vê dezenas, centenas de tijolos, e aí você começa a ver o chão, a calçada, que você estava em cima, pisando em cima, mas você não estava vendo. Você começa a ver que acima do muro tem alguma coisa atrás do muro. Quanto mais você se afasta do muro, mais você vê que o muro é pequeno. Enquanto você estava aqui, você só enxergava alguns tijolos. Você vai se afastando, você vê que o muro é pequeno, você vê que tem mais coisa atrás do muro, você vê que tem um céu, você vê que tem um chão. Então, às vezes, se você, por exemplo, eu nunca fui fã de futebol, mas moleque, eu sempre fui fã de Fórmula 1, e é difícil você se desapegar das coisas, né? Eu gosto de Fórmula 1, assisto as corridas, só que hoje eu já não sou fanático por Fórmula 1 quanto eu já fui um dia. Porque quando você começa a perceber a realidade, você começa a ver que tudo isso é uma arma política, tudo isso é instrumento de manipulação. Eu gosto muito de Fórmula 1, mas a Fórmula 1 como esporte, a era romântica da Fórmula 1 acabou nos anos 70, 80. Nos anos 90 a Fórmula 1 passou por uma fase de transição, e junto com Ayrton Senna morreu a fase romântica da Fórmula 1, que hoje virou um negócio, uma arma política de manipulação. A gente começa a ver que hoje a Fórmula 1 também é usada com fins políticos, com fins de manipular a sociedade, assim como o futebol também. É uma distração, é uma arma de manipulação, tudo isso que a gente vê, né, na imprensa, o próprio cinema. Tudo bem que alguns filmes são ótimos, passam mensagens muito boas, só que tem muita coisa, né, que eu li alguma coisa, uma matéria esses dias sobre filmes de comédia romântica, né? Você assiste aqueles filmes românticos onde o mocinho e a mocinha são felizes para sempre, né? Que as pessoas acabam vendo aquilo e se frustrando com a própria realidade, né? Porque na televisão tudo é lindo, maravilhoso, tudo acaba bem, tudo tem final feliz, e na vida real a gente tem problemas, né? Não é sempre assim. Enfim, a mídia é uma arma de manipulação de massa, o futebol é uma arma de distração, assim como um monte de exemplos que você toma a pílula vermelha e você começa a cair na realidade e sair da Matrix e perceber as jogadas, né, as mensagens subliminares que estão ao nosso redor em tudo quanto é lugar. Enfim, a gente está no meio de uma guerra espiritual, como diz na Bíblia, né? Entre o Deus e o diabo, entre os anjos e os demônios. Seja isso, a gente não tem condição de entender se isso é literalmente, se isso é figurativamente, se são civilizações alienígenas em guerra entre si, disputando o futuro da humanidade, o planeta Terra, seja lá o que for. Deus e o diabo, pode entender isso literalmente ou figurativamente, a questão é que a gente está no meio de uma guerra. O feminismo, o futebol, tem muita coisa que é usada contra a nossa sociedade, contra as pessoas. Enfim, já enrolei muito, né? Mas isso é muito assunto. E bom, meu blog, né? O endereço do meu blog é longo, mas o meu site é coelhovoador.net. Tem os vídeos como esse, né? Eu estou começando a gravar vídeos e tem bastante textos também. E, enfim, tudo que tiver eu vou estar pondo lá no blog coelhovoador.net, site. Enfim, valeu.